Conta outra, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto de autoria do então deputado Gonzaga Patriota voltou à pauta após um pedido de vista dos parlamentares e foi aprovado por 44 votos a favor e 18 contra. A PEC foi o único item debatido na reunião desta quarta-feira. Com o aval da CCJ, a tramitação, o próximo passo, cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele deverá criar uma comissão especial para debater o conteúdo da proposta. Só depois de passar por essa comissão é que o texto segue para o plenário, onde precisará dos votos de, no mínimo, 308 deputados em 2 turnos de votação. Isso é um crime, gente, isso é um crime. Bom, para falar sobre isso, eu converso agora com o jurista Ariel de Castro Alves, ele que é membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo e já foi secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Ariel, querido. Bom, a gente já esperava, pelo menos na comissão, né, que fosse aprovado. Como é que você recebe essa notícia? Boa tarde, Ariel. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde aos telespectadores da TVT. É um prazer falar com vocês. Nós já esperávamos, né? Não tem nenhuma surpresa aí nessa aprovação da matéria da redução da maioridade penal, apesar da inconstitucionalidade. Nós vimos aí que a CCJ, então, ela descumpriu o seu papel principal, porque ela aprovou o prosseguimento para uma propositura que claramente é inconstitucional, com base nos entendimentos predominantes do próprio Ministério Público Federal, da OAB Nacional, também da Associação dos Magistrados Brasileiros, do próprio Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, tem se consolidado um posicionamento de que o adolescente, os adolescentes brasileiros têm como direitos e garantias fundamentais que eles respondam com base na legislação especial que foi feita especificamente para eles, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando cometem crimes, atos infracionais, e não respondam diante do Código Penal brasileiro. Então, essa proposta ela só poderia prosseguir através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, e nós não temos nenhuma convocação de nova Assembleia Nacional, porque precisaria, inclusive, ter um processo eleitoral específico para eleger parlamentares constitucionalistas, parlamentares que participariam de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, a proposta de emenda à Constituição ela não poderia aprovar esse tipo de matéria inconstitucional. Mas nós sabemos, Ernesto, que todas essas questões são cortinas de fumaça para desviar o foco dos reais problemas e das questões importantes no cenário nacional. Essas propostas de redução da maioridade penal, propostas que tratam de proibir e dificultar o aborto legal, né? O aborto previsto em lei para crianças e adolescentes vítimas de estupro, inclusive, propostas que tratam de proibir adolescentes na parada LGBT, todas essas propostas são para criar polêmica na sociedade e tirar, né, do campo principal de discussão nacional a corrupção, o escândalo envolvendo o Banco Master, envolvendo a extrema-direita, seus parlamentares, seus representantes, inclusive o próprio candidato à presidência da extrema-direita. Essas propostas, elas são também para tentar
que a proposta do fim da escala 6 por 1 não seja debatido, não seja colocado em pauta, não seja um tema principal do país e outras situações. Então, essa é a grande questão que está por trás desse tipo de propositura. E claro que são proposituras para movimentar as claques da extrema direita, para agitarem as bandeiras históricas deles. Essa proposta ela é tão claramente inconstitucional que o governo Bolsonaro ficou 4 anos no poder e não conseguiu levar à frente. Então, eles agora trazem, durante o governo Lula, exatamente para essa cortina de fumaça, para deixar de lado as principais questões do cenário nacional que são fundamentais para o país, como a apuração adequada do escândalo do Banco Master e também a questão do fim da escala 6 por 1. Muito bem. Doutor Ariel, eu cá com os meus botões, eu concordo muito com você com essa vitamina que esse tipo de ação da extrema-direita, dos parlamentares da extrema-direita, sirva como musculatura para, né, os seus seguidores, etc. Nesse caso da redução da maioridade penal, isso é uma pauta já antiga da extrema-direita, que sempre, em momentos, né, de muito sensacionalismo em relação a algumas tragédias, né, que ocorrem, sobretudo com morte de pessoas cometidas por adolescentes, e nos momentos eleitorais. Eu tenho notado, e a gente tem refletido sobre isso aqui, que essa semana, por exemplo, a questão que você citou de forma muito precisa, que é a questão do aborto legal, ou seja, de crianças e adolescentes ou qualquer outro tipo de pessoa, mulher, que tenha uma gravidez fruto de uma violência sexual, ou seja, estupro, né? Vamos falar o português claro aqui. Também, na nossa avaliação, é uma pauta de costumes, né? E eu sempre penso, eu queria a sua análise em relação a isso, que, infelizmente, o campo reacionário desse país pauta essa questão dos costumes que envolve, pelo menos, essas duas questões que nós estamos falando. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma pauta que o campo democrático já deveria estar pautando há muito tempo. Quando a gente sai atrás, diz que quem ri por último ri melhor, quem ri por último ri atrasado. Minha avó que dizia isso. E eu acho que isso cabe nessa discussão. A mesma coisa em relação à cannabis. Nós temos países no mundo inteiro que, inclusive, o uso recreativo já é permitido e tem uma indústria toda. E aqui no Brasil, a gente, para aprovar o uso medicinal, né, o Paulo Teixeira, enquanto deputado federal, chegou a ser agredido pela bancada dos reacionários. Então, a minha questão é, falta para a gente pautar essa discussão com mais força, inclusive em relação à segurança pública e o avanço dos direitos humanos, doutor Ariel? Sim, de fato, Ernesto, o nosso governo, né, ele tem que refletir sobre essa necessidade, junto com as suas bancadas, junto com as várias entidades da sociedade civil, da gente ter uma pauta mais propositiva, né, e ter também, ganhar o assunto. Acho que nós fizemos muito bem no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, e o governo, inclusive, impulsionou também na questão de regulação das próprias redes sociais, de responsabilidades das empresas, das big techs. Então, houve toda uma união entre Supremo Tribunal Federal, as entidades da sociedade civil, principalmente da infância e juventude, no caso do ECA Digital,
e o próprio governo federal. E daí, com isso, nós impusemos uma pauta para a sociedade. Há muitos anos que as propostas de regulamentação da internet, das redes sociais, inclusive para proteger crianças e adolescentes de situações de crimes, automutilações, instigações para suicídios, cyberbullying, pornografia infantil, exploração sexual, assédios e tantas outras situações, essas propostas estavam paradas do Congresso Nacional. Daí veio a denúncia do influenciador Felca e as entidades, junto com o governo, depois também de uma decisão do STF de responsabilização das empresas da internet, conseguiram pautar a sociedade, tanto que o ECA Digital foi aprovado por unanimidade, não houve nenhuma resistência, inclusive da extrema-direita, que até então obstruía todas as propostas de regulamentação da internet e das redes sociais, até porque eles vivem do fake news, vivem da mentira, vivem dos crimes de ódio na internet, vivem do racismo, da misoginia, da homofobia. Então, claro que eles não têm nenhum interesse em qualquer tipo de controle, de regulamentação. Para eles interessa uma terra sem lei no mundo digital. Então, esse foi um exemplo de como a gente deve pautar a sociedade. Nesse caso da maioridade penal, nós temos como mostrar, Ernesto, a revolução que foi feita, principalmente a partir de 2012, nos próprios governos do Lula e da Dilma, de que as unidades de internação que nós tínhamos no passado, e eu acompanhei todo esse processo como conselheiro do Conanda, você deve lembrar que tínhamos grandes complexos como Tatuapé, com 3 mil internos, como Imigrantes também, com 3 mil internos aqui em São Paulo. Isso acontecia no Brasil todo. E a partir de resoluções do Conanda, a partir de atuações da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, lá no início dos anos 2000, e depois com uma nova lei de execução das medidas socioeducativas, essas unidades de internação, o sistema socioeducativo foi revolucionado, ele mudou completamente e se adaptou aos parâmetros da legislação, das resoluções do Conanda, unidades pequenas, adolescentes diferenciados conforme a gravidade do ato infracional, compleição física, entre outras situações, e houve uma requalificação muito grande desses serviços, oferecendo escola, profissionalização, atendimento de saúde, atendimento psiquiátrico, social, e hoje a reincidência nas unidades de internação, no país, em torno de 24% em média, em São Paulo, 20%, na Fundação Casa, que também se adaptou a essas normativas nacionais por imposição legal e também por muita atuação do Ministério Público e de nós, da sociedade civil. E enquanto o sistema prisional tem uma incidência de mais de 40%, segundo o Ministério da Justiça. Então, quer dizer, a reincidência no sistema prisional ela é mais que o dobro no sistema socioeducativo, em média. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade, que houve todo um reordenamento no trabalho de atendimento dos jovens, dos adolescentes, que hoje eles saem mais recuperados, mais ressocializados para a sociedade. E hoje nós temos muito menos internos nessas unidades. Nós tínhamos há 10 anos no Brasil 24 mil internos. Em São Paulo, há 10 anos, tínhamos 10 mil internos. Hoje não temos nem 5 mil. No Brasil, nós temos só 12 mil, que representam menos de 1% dos 28 milhões de adolescentes do país. Então, de fato, tem diminuído as internações, porque tem diminuído a própria criminalidade infanto-juvenil, diferentemente do que pregam esses setores reacionários. É claro que eles se valem de crimes gravíssimos, com enorme clamor social, como os estupros
coletivos, teve o caso também do cão-orelha, que depois também a justiça entendeu que os adolescentes, não existiam provas contra aqueles adolescentes de classes altas, abastadas. Então, diante desses casos, foi se utilizado para retomar esse debate, claro que sempre em véspera eleitoral, claro que sempre visando esse apelo eleitoreiro, populista, desse tipo de proposta, claramente oportunista e demagógica. A gente tem que mostrar para a sociedade, enquanto governo, enquanto sociedade civil, que temos programas para disputar os adolescentes com o tráfico de drogas, com a criminalidade, como o programa Pé de Meia, que diminuiu a evasão escolar, que garante bolsa de estudos para os adolescentes do ensino médio. Temos que mostrar os feitos do próprio Bolsa Família, que obriga a matrícula escolar, diferente daquele auxílio do governo Bolsonaro, que não previa, não obrigava a matrícula escolar e que não gerava um apoio a mais às famílias em razão de ter crianças e adolescentes dos seus lares. Então, temos também a ampliação dos institutos federais, a ampliação do ensino técnico, a ampliação do acesso à universidade pela nossa juventude, a ampliação dos campos das universidades federais. Então, nós temos que mostrar, né? O Ministério do Trabalho também, muitas iniciativas, né? O desemprego hoje é o menor de todas as últimas décadas, várias iniciativas de formação de jovens, né? Também ampliação dos aprendizes através de atuação do Ministério do Trabalho em conjunto com as empresas. Então, nós temos que mostrar para a sociedade o que o governo tem feito a partir também de resoluções dos próprios conselhos governamentais, que também tem a participação das entidades da sociedade civil, e o que o governo tem feito com a sociedade civil para a garantia das políticas públicas e a efetivação dos direitos humanos. É a questão do aborto da mesma forma. O ministro Alexandre Padilha da Saúde, ele já declarou que de qualquer forma, com ou sem a resolução do CONANDA válida, o acesso ao aborto legal vai ser garantido no Sistema Único de Saúde, o acesso das crianças e adolescentes vítimas de violência, o atendimento humanizado, a escuta protegida, a agilização desses atendimentos, conforme a prioridade absoluta da Constituição, estarão garantidos, porque essas são políticas de Estado, né? Não são nem políticas de governo, são muito mais amplas e independem de quem esteja. É claro que tem governos mais comprometidos e tem governos que são negacionistas e que vão fazer de tudo para desmantelar as políticas públicas que foram estabelecidas por leis e por resoluções dos conselhos, como o próprio governo Bolsonaro, que desmantelou a assistência social do país, desmantelou a própria área de saúde, implantou um regime negacionista, e o resultado, um deles foram as mais de 700 mil mortes na pandemia. Muito bem. Para a gente encerrar, uma questão. Eu vivi uma experiência que você conhece bem, porque você atua muito no ABC Paulista. Diadema, em 2002, o prefeito José de Filipe criou o Adolescente Aprendiz, que era um programa em parceria com o governo federal, que era o governo Lula I, se não me engano. E quando o Filipe assumiu a prefeitura de Diadema, a Diadema era a terceira cidade no país mais violenta. Em questão de meses, despencou. E qual era o pano de fundo central do programa Adolescente Aprendiz? Era, primeiro, o mapeamento das áreas mais vulneráveis,
conversas com especialistas que definiram que o momento de disputa que você usou, inclusive esse termo aí, de disputar as crianças com o tráfico e adolescentes, crianças e adolescentes, era por volta dos 14, 15 anos à época, hoje já deve ter mudado isso, né? E mapearam os locais de maior incidência de crime. O prefeito Felipe, à época, convidou o delegado-geral de Diadema, o comandante-geral da Polícia Militar, mais a Regina Mick, que era a secretária municipal de Segurança Pública, e fiz Secretaria de Educação, de Esporte, de Cultura. Então, como é que funcionava? O adolescente ele fazia aula de manhã na escola e à tarde ele tinha cultura, esporte, lazer, curso disso, daquilo, de cidadania, assistência social, que é um pouco esses programas majoritários do governo central que você falou. Mas a minha questão é, o papel do município é muito importante, porque eu me lembro que o resultado em Diadema, como eu falei, em questão de meses, né, despencou a criminalidade, agindo com inteligência e com os especialistas de diversas áreas. Como é que você avalia essa questão? Porque você falou, por exemplo, do pé de meia, para muito município fica muito distante e o impacto na redução não é tão grande como foi em Diadema, por exemplo. Então, esses programas que você descreveu aqui é um pouco... Eu sempre falei que Diadema e Santo André eram laboratórios de políticas bem-sucedidas do campo progressista e da esquerda. Então, esse programa Adolescente Aprendiz, eu acho que é um modelo muito importante, mas que seria fundamental a parceria com o município, o governo do estado e a União. Como é que você avalia essa questão, né, do governo municipal, da importância do governo que está ali mais próximo da população, doutor? De fato, Ernesto, Diadema foi um grande exemplo em políticas de segurança pública, né, do próprio policiamento comunitário por meio da Guarda Municipal, junto com a própria Polícia Militar, Polícia Civil, de forma integrada, em determinados momentos, a restrição dos bares, né, que a própria pesquisa até recente do Sol da Paz, mas pesquisas daquela época lá em Diadema indicavam a mesma coisa. Boa parte dos assassinatos, das tentativas de homicídios, estavam vinculadas a pessoas que consumiam bebidas e depois saíam dando tiros, né? Começavam brigas e essas brigas muitas vezes geravam mortes. Então, claro que o álcool, né, o abuso do álcool e o armamento também colaboram para a violência e para os homicídios. E Diadema fez um trabalho importante nessa área também. E o adolescente aprendiz, que foi implementado desde os primeiros governos do Felipe Júnior em Diadema, e que também se ampliou agora no último governo, né, iniciativa fundamental. Os municípios, eles não podem ficar apenas se contentando com as políticas federais. Eles precisam criar os seus próprios programas municipais, como nós também tínhamos em São Bernardo do Campo, e você conheceu a Fundação Criança, que eu fui presidente. Lá nós também tínhamos iniciativas de contratar adolescentes com bolsas de estudos, inclusive um dos programas era o Contando Histórias, o outro era o Lanchonete Escola, o outro era o Rotativo Cidadão, com bolsistas que cuidavam da própria zona azul da cidade, e todo o dinheiro que era arrecadado na zona azul, ao invés de empresas lucrarem, iam para os projetos sociais da própria Fundação Criança. Com isso, nós criamos República para jovens que não tinham para onde ir, para onde morar quando saíam dos próprios abrigos. Criamos a primeira residência terapêutica para adolescentes envolvidos com drogas, com crack, lá em São Bernardo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, na época, no governo Lula.
Então, os municípios, eles não podem se acomodar e ficar apenas esperando iniciativas federais. Mas o que acontece é que hoje os estados e prefeituras da extrema-direita, eles sequer aderem aos programas federais, porque eles são contra por razões ideológicas e não participam. Nós temos uma iniciativa também que é muito importante, que é o tempo integral de escola, que essa gestão agora do Ministério da Educação ampliou muito. Quando o governo entrou, eram um pouco mais de 10% de escolas que tinham aderido, agora já está próximo de 30%. Então, esse programa se ampliou. Foi um programa criado na gestão do Fernando Haddad no Ministério da Educação. E a gente sabe, Ernesto, quanto mais a criança está na escola, e não estou falando só ficar o dia inteiro no ensino formal, é um turno no ensino formal, no outro turno atividades culturais, esportivas, de lazer, em parceria com a sociedade civil, menos tempo elas estarão em situações de risco, sejam nas ruas ou sejam na internet. Com isso, estarão menos reféns aí da exploração do trabalho infantil, da exploração sexual e do próprio envolvimento com a criminalidade. E eu sempre falo, o adolescente ele só vai para o crime quando o Estado, a sociedade e as famílias excluem, que daí o crime inclui. E para a gente concorrer com a criminalidade, com o tráfico, com o crime organizado, nós temos que oferecer inclusão, inclusão educacional, inclusão profissionalizante, inclusão universitária e bolsas de estudos, porque também ninguém consegue estudar, se dedicar Sim. sem ter as mínimas condições sociais e financeiras. Eu me lembro que o adolescente aprendiz, inclusive, tinha uma ajuda de R$ 100 para cada criança na época e adolescente, que eu lembro que tinha um cartãozinho bonitinho do Banco do Brasil. Para a gente encerrar, doutor Ariel, você lembrou, eu te peço desculpas aqui, porque o teu trabalho na cidade de São Bernardo com a Fundação, como é que chamava o projeto mesmo? Era a Fundação, né? Fundação Criança, que foi Fundação extinta Criança. depois no governo Orlando Morando. Que hoje é o secretário municipal de segurança da cidade de São Paulo. Olha como as coisas são didáticas, a história é didática e esclarecedora. Né? Um projeto super bacana, que era a Fundação Criança, que fazia todo esse atendimento que a gente está falando aqui, né? Que existia já há muito tempo, era os olhos da menina, né? De toda a região. Eu te pedi desculpas aqui, peço de novo aqui por ter esquecido desse projeto. Eu fiquei tão focado no adolescente aprendiz, que é uma verdade. E é muito simbólico que depois encerraram as atividades e quem fez isso foi o prefeito na época, Orlando Morando, que hoje dirige a Secretaria de Segurança de São Paulo, que está tentando fazer que a Guarda Municipal de São Paulo vire a rota. Porque é um horror. Ele até brigou aí que ele queria que fosse polícia municipal e etc. É um horror, mas a história nos ensina também. Doutor Ariel, forte abraço para você. Adorei tua participação, como sempre. Né? Mas hoje a gente relembrou coisas importantes aqui que é fundamental a gente levantar, que tem saída, tem outra alternativa. Essa política que fizeram no Rio de Janeiro, com mais de 120 pessoas assassinadas, ou aqui no Guarujá, em São Paulo, isso já mostrou que não funciona. E, pelo contrário, tanto o Adolescente Aprendiz quanto a Fundação Criança em São Bernardo é um exemplo de política pública que deu certo. Parabéns, doutor Ariel. Forte abraço, meu querido. Obrigado, Ernesto. Estou à disposição. Essa semana, inclusive, tem o dia 12 de junho, que além de ser Dia dos Namorados, é um dia de combate ao trabalho infantil. Então, uma data importante também para refletirmos sobre políticas públicas para a infância e juventude. Obrigado, Ernesto. Obrigado aos colegas da TVT e principalmente aos nossos telespectadores. Abraços. Boa noite. Vamos em frente.